Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um programa Um Tempo com Elas e hoje trazendo um tema super legal. Você já ouviu falar do Janeiro Branco? Se não, você vai ouvir agora. Janeiro Branco é uma campanha de conscientização sobre a saúde mental, a importância dela como saúde mental, assim reforçando o cuidado da sua saúde física com a saúde mental. E eu trouxe hoje alguns temas, né, trazendo histórias de mulheres da Bíblia, falando um pouquinho sobre cada uma delas, sobre a importância emocional que cada uma delas tiveram, o equilíbrio emocional e tudo isso, claro, com a ajuda de Deus. E falando mais sobre a campanha Janeiro Branco, foi uma campanha que ela traz essa reflexão, principalmente no mês de janeiro, para o cuidado. Você cuidar de si mesmo, da sua mente, do seu corpo, como você se alimenta. Todos os dias você acorda, você escova o seu dente, você toma o seu café da manhã, pela tarde você almoça. E a sua saúde, ela precisa também deste cuidado. Você precisa estar atencioso para todos esses cuidados, mas em especial para a sua saúde, para que lá na frente você não venha sofrer coisas graves. E a Bíblia, ela nos traz, como eu falei, mulheres excepcionais de equilíbrio, mulheres de oração, mulheres com uma postura, com uma conduta exemplar para poder trazer esse mês de reflexão. Bom, antes de nós iniciarmos, falarmos dessas mulheres importantes, eu quero falar para vocês que o mês, ele traz uma importância também de o quanto você deve visar dormir muito bem, de o quanto a sua alimentação ela deve ser muito saudável, de quanto a importância da água, a importância do equilíbrio, a importância das suas relações. As suas relações, elas são muito importantes para a sua saúde mental. Eu digo em todos os ambientes. Então você mulher, você homem que me ouve, cuide da sua saúde mental. Esse mês ele traz essa reflexão de quanto é importante você estar bem e bem com Jesus. Bom, tá comigo hoje a minha parceira Tati. Olá meninas, tudo bem? Estamos aqui de novo. Muito legal estar com vocês mais uma vez, né? E bem interessante o que a Tá falou, né? Sobre esse... bom que a gente já começa com algo, né? Despertando já para poder avançar, né? E o interessante é que, como falou, né? Esse janeiro branco é bem no início. Por quê, tá? Eu achei bem interessante. Porque no início a gente já começa o ano sobrecarregado. E traz uma reflexão exatamente por isso, por ser janeiro, o início, para que o seu ano ele tenha um desenvolvimento, ele tenha uma estrutura emocional, você tenha um autoconhecimento amplo de todas as coisas. Então é importante essa reflexão no mês de janeiro. E a gente tem que aprender a se planejar mais, né? Para o decorrer do ano ser mais suave, né? Não ter aquela carga toda. Porque em janeiro você já começa preocupada, com escola, com conta, com obrigações. Mas o que é engraçado nisso tudo é que você só começa se preocupando com as pessoas. Exatamente. Porque é com filho, é com trabalho, é com contas, e é onde que a gente acaba esquecendo da gente. Exato. Né? Da nossa saúde mental. Exatamente. Né? E para o ano decorrer e fluir de uma forma que não seja tão pesada por causa da correria, por causa já o que o dia a dia nos carreta, é bom a gente ter essa conscientização e já começar a cuidar já no começo do ano. Exatamente. Né? Falando um pouquinho, igual você falou, que nós, quando eu falei das relações, que é muito importante nós visarmos as nossas relações, também tem a importância de cuidar de nós. Você não vai conseguir cuidar do outro se você não estiver bem. Você não vai conseguir alimentar o outro até para fazer uma comida. Sim. Não fala que aquele dia que a gente está super bem, a nossa comida fica maravilhosa? Sim. Então, a importância de se cuidar também, ela traz ali um equilíbrio, ela traz uma saúde, ela traz uma paz para sua casa, para o seu ambiente, para onde você está, né? E então essa é a importância de se cuidar, essa é a reflexão do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha brasileira, sabia, Tati? Sim. É uma campanha
que nasceu através de um homem do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E ela é nova. A psicologia em si, ela tá há muito tempo, né? Todo mundo já conhece, assim, os psicólogos, psicanalistas, todo mundo já conhece a psicologia. Mas o Janeiro Branco é de 2014. É uma campanha aí que tá ganhando espaço. E ela foi começar a decorrer mesmo em 2016. Exatamente. Nem foi tão em 2014. Exatamente. 2014 ela começou, porque esse rapaz, ele teve a inspiração no Outubro Rosa. Exatamente. Né? E aí só em 2016 que começou a alcançar outros países, né? Exatamente. Como o Japão, como Portugal, como outros. E vai se expandindo, né? Mas e eu fico muito grata de ser uma campanha brasileira, de ter sido uma pessoa do Brasil, trazendo aí essa campanha, visando essa importância, dando espaço para a voz brasileira. E olha que interessante. Na mente dele, por que foi o Janeiro Branco? Porque cada estação, né, a gente tem campanha o ano inteiro. Exatamente. E cada estação, ela traz uma cor. Exatamente. Né, como Outubro Rosa é o da mulher. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. O suicídio. E aí eu achei interessante, porque, né, o branco, olha que coisa interessante, tá? O branco porque ele significa como se fosse uma folha de papel ou uma tela em branco, para que você possa escrever a tua história. Então, muitas das vezes você está passando por algum problema, alguma situação na sua vida e acha que não tem mais jeito, que não tem mais fim. Mas para nós, a vida, ela não tem fim, ela não tem ponto final, ela tem uma vírgula. Só quem pode dar ponto final na nossa história é o Senhor. Exatamente. Né? Então, ele vem querendo nos dizer que se a gente se cuidar, se a gente correr atrás das pessoas certas, primeiramente de Deus, né? Porque o Senhor, ele é capaz de tudo, de nos curar, de nos libertar, né? Mas também tem a psicologia que ele acabou dando sabedoria, né? Para alguns homens e mulheres. E se a gente procurar entender que a gente está passando por alguma dificuldade, é como se dissesse que a gente tem todos os dias uma folha branca para escrever uma nova história. Sim. É o mês da reflexão. A palavra bem diz, é uma campanha de reflexão. O cuidado, a importância de você olhar para si mesmo e saber que a tua vida importa. Principalmente para Deus, porque Ele nos deu fôlego de vida. Sim. Na Bíblia tem algumas passagens, não fala exatamente com estas palavras, né? Assim, porque você tá com algum problema mental, você tem que procurar Deus, não. Mas Ele chama a gente para perto dele, porque Ele fala que todos aqueles que estão cansados e oprimidos, né? Ele nos alivia. Sim. Né? Então, assim, o Senhor, Ele que nos formou, Ele nos conhece. Ele sabe dos nossos problemas emocionais, ele entende os nossos problemas sentimentais e tem coisas sim que o homem não consegue resolver e que o Senhor consegue resolver. Tem vazios que é só ele que consegue preencher, né? Sim. A Bíblia fala sobre uma conexão entre a mente, o corpo e o espírito. Em Tessalonicenses 5:22, eu até anotei aqui, traz essa reflexão do poder do cuidado com a nossa mente, com o nosso espírito e com o nosso corpo. Tá interligado. Há uma ligação muito forte nisso. Então, olha a importância que Deus deixa. Você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo e você precisa cuidar do teu espírito. É muito importante. Porque aquele que medita na palavra, a gente vai vendo que o Senhor, quando ele fala na palavra que eu sou, ele quer dizer que ele é Deus para tudo, para qualquer ocasião. Em 1 Pedro 5:7, a palavra do Senhor diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quem hoje não sofre de ansiedade, tá? No mundo que a gente vive hoje, na correria, na loucura, né? Às vezes você acha que não é ansiedade e você tá sofrendo de ansiedade sem saber. Sim, e é ansiedade. Porque a correria, principalmente acho que mora aqui em São Paulo, frente a esse trânsito do dia a dia, nós vivemos de ansiedade. As crianças hoje, elas sofrem de ansiedade num grau assim muito grande. Você tem filho, tá? Você pode falar
com maior propriedade, né, sobre a ansiedade do teu filho. Eu tenho sobrinhos e eu consigo expressar também e ver neles o quanto eles ficam ansiosos, né, e é uma coisa que sempre existiu, só que hoje, com o tempo, depois de um pós-pandemia, com tantas guerras, com tantas notícias ruins, isso tem aumentado cada vez mais. E o ser humano tão na correria do dia a dia que ele não se dá conta. Ele acha que é normal. Sim. Mas aí as pessoas sofrem com insônia. As pessoas estão sofrendo com autoestima. Exatamente. As pessoas estão sofrendo com peso acima do peso. Sim. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque se a mente não vai bem, o seu corpo adoece. Exatamente. E elas não sabem que o fato de você não dormir bem pode te acarretar diversas doenças, o ganho do peso, a ansiedade, mais ainda, o estresse contínuo. Você não consegue desenvolver. O seu sono, ele precisa chegar no REM, né? Existe uma teoria que é o sono REM, que você precisa descansar, que o seu cérebro precisa carregar ali aquele todo o seu QI, talvez algumas pessoas falariam assim, e você precisa descansar, sim, porque senão você não vai gerar, você não vai ter carga para outro dia, você não vai estar disposto para outro dia em todos os aspectos da sua vida. Você não flui bem, né? Porque sim, esse problema de saúde mental, ela não afeta só você. Não, sua família. Ela afeta quem está ao redor de exatamente você. Até mesmo na área profissional, vamos puxar para esse lado, você pode até ser uma boa profissional naquilo que você faz. Exatamente. Entendeu? Você até começa bem. Você vai para uma empresa, eles te contratam pelo seu currículo. Entendeu? Mas ao decorrer do dia, se você não tem uma saúde mental boa, você foi contratada pelo seu currículo, mas você foi mandado embora pelo seu comportamento. Exatamente. Porque o seu comportamento não acaba dizendo com o que você apresentou diante do seu currículo, exatamente, né? Do seu aprendizado. Porque você não tá bem emocionalmente. Sim. Então, quando você não tá bem emocionalmente, é normal, né? As coisas saem fora do controle. E não atingindo só você, né? Ela sai, né? Você falou da área organizacional e é um ponto muito chave. Eu trabalho na organizacional, no recrutamento e seleção, e eu sei a importância, né? O viés que os clientes dão de ter ali uma pessoa ativa, de ter uma liderança, principalmente para uma área que chama muito atenção, uma área que você tem uma demanda muito maior, que é a área de gestão, que é áreas de comerciais, que é áreas de atendimento ao público. Então, o viés de atenção para essa área é muito grande. Então, a importância, né, de ir tudo bem. E claro, Tati, vou te falar uma coisa, nem todos os dias nós estamos bem. Sim. Nem todos os dias é garantido que nós teremos felicidade, ou que nós seremos felizes, ou que nós acordaremos felizes, né? Mas a palavra diz que tens bom ânimo, porque ele venceu. Jesus venceu. E a importância, Tati, da conexão com Deus também nesses dias maus é muito importante. Sim. O poder da oração, orar, você se expressar. Assim, quando nós vamos a uma consulta, seja com psicólogo, com psiquiatra, você deita ali no divã, né? Que é uma cadeira que o paciente deita, para expressar aquilo que você está sentindo. Cada psicólogo, cada psicanalista vai usar uma abordagem. Sim. E para conhecer você, por mais que você não fale, só que com Deus você tem total liberdade, porque antes de você falar, ele já sabe te conhece, seus né? pensamentos. E para você ver que é tão faz tão sentido que você fala, porque na palavra do Senhor, ele também fala que no fruto dos espíritos, né? Sim. A gente tem que ter mansidão, a gente tem que aprender a dominar as nossas emoções. 100%. A gente tem que ter autocontrole. E aonde que a gente consegue isso? Através da oração, através da conexão com Deus. E os frutos do Espírito, falando deles, eles geram bons frutos, né? Sim. Eles geram ali uma constância e te garante de que a sua fé, a sua persistência, o seu autoconhecimento, o domínio das suas emoções, o controle das suas emoções vai trazer para você certamente uma paz. Muitas das vezes a ansiedade nos geram inseguranças. Sim, medos. E medos até mesmo de estar aqui,
gera uma ansiedade, gera uma preocupação, gera uma demanda muito maior, mas a certeza de que Deus está em todas as coisas, ela te traz uma paz. Quando Sim. você tá... É por isso que ele fala, né? A paz que vem dele cede todo o entendimento. Todo entendimento. E tira toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, toda ansiedade, né? Porque assim, é normal você ter uma ansiedade. A gente somos seres humanos, ninguém é perfeito, normal. ninguém é robô. E você precisa né? ter uma ansiedade, porque se você não tiver ansiedade, você não faz Você as também não coisas. anda, você também não evolui. Não. Numa corrida, se é corrida, você tá lá correndo, uma competição, se não gerar uma ansiedade em você de ganhar aquela corrida, de chegar na linha de chegada até o final, você não consegue chegar até lá. Então ela é necessária, faz parte da sua vida. Mas que seja num controle, né? Exatamente. A gente pode dizer que as nossas vidas são como de um automóvel, vamos dizer, de uma Sim. máquina, né? Sim. Porque o automóvel, você tem ele ali, mas você, em tempo, você precisa fazer uma revisão nele, você precisa fazer um check-up, se amassou uma latariazinha, você tem que desamassar, para ele continuar andando, você tem que abastecer, Sim. né? Porque senão ele não sai do lugar. E assim somos nós, né? A gente tem que se abastecer da palavra do Senhor, a gente tem que se abastecer, né, do conhecimento, da presença do Senhor. Mas também, em tempos, a gente tem que parar, a gente tem que fazer um check-up, a gente tem que nos analisar, temos Sim. que procurar outra pessoa, né? Pra nos ajudar, porque às vezes a gente não consegue olhar pra nós própria. Exatamente. A gente não consegue enxergar. Coisa que uma outra pessoa consegue ver aquilo que eu não estou vendo. Eu aprendi uma vez, existe, né, uma técnica do 6 e do 9. Né? Se dependendo de como o número estiver, o 6 e o 9, eu vejo o 9. Você olha e vê o 6. Mas é o mesmo número, Mas né? é o mesmo número. Depende Então, da posição que você olha. Exatamente, depende da posição. Então, por isso que é importante você ter um cuidado, né? A gente fala aqui na igreja, nós temos uma liderança que pode nos ajudar, né? Nós temos os pastores que podem nos ajudar, nós temos um corpo de obreiro, né? Para isso, para ajudar, para conversar, né? Mas, se você precisar também de um profissional, psicólogo, psicanalista, procure. É importante você buscar ajuda, é importante você entender a sua necessidade e, é claro, sempre buscando em Deus primeiramente, porque Ele é o maior psicólogo. Deus, e antes de você falar, né, o Espírito Santo, ele já leva, né, para Deus Sim. tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. Então, é muito importante. Tati, a palavra também fala de várias mulheres, né? Sim, temos bastante exemplos, né? Exato. Porque assim, não adianta só falar, né? Temos que comprovar, e nós comprova. Exatamente. Uma coisa que eu acho bem interessante para começar, né? Assim, é mãe de Jesus, a Maria. Pensa numa pessoa que foi escolhida para ter um filho que não ia nascer de uma forma normal, que não ia vir, né? Porque ele nasceu. Ele não ia vir de uma forma normal. Sim. Então, imagine somente. De uma forma natural que todos nós conhecemos. Vai chegar alguém pra você e falar, Tainá, você vai engravidar e vai ser do Espírito Santo. Como assim? Que espírito? Porque a gente não consegue nem ver o espírito. Exatamente. Uma coisa que não é palpável. E você vai ficar grávida. Os outros vão achar que você tá louca, Exato. né? Mas ela não duvidou. Nenhuma. Ela só queria entender como ia ser o processo, Exatamente. né? Porque ela sabia quem ela servia, entendeu? E que se fosse acontecer alguma coisa sobrenatural, seria da parte dele, né? Mas o que é interessante não foi só ela receber essa palavra, mas conforme ela for criando Jesus, conforme Jesus fosse crescendo, que ela fosse entendendo qual era o verdadeiro propósito da vinda dele, ela continuar firme, sabendo que seu filho ia se entregar à morte, que ele ia morrer por toda uma nação. E ela tem que permanecer firme, cuidando dele, dia após dia. Eu acho, assim, a história de Maria sensacional. Maria foi agraciada. Foi uma graça, assim.
e uma conexão tão forte com Deus e a confiança Sim. em Deus, porque eu acredito muito bem que essa situação gerou uma ansiedade, uma expectativa em Maria. Porque você fica se perguntando como. E como as pessoas, né, o que as pessoas iriam achar, como ela ia ser vista em meio à sociedade, sendo uma mulher que estava ali, né, sendo virgem, aguardando para o casamento, né, tendo que passar por essa situação naquele momento, e a confiança em Deus dela, assim, foi tremenda. Medo de ser julgados. Quantas mulheres hoje, né, não passa por alguma situação dessa, tá passando por algum problema familiar, né, alguma separação, alguma coisa, e a família tá julgando, tá com medo do que as pessoas vão falar, né, como que ela vai se virar daqui pra frente, né, porque hoje no nosso dia a dia a gente vive muito essas coisas também, né? Sim, e a pessoa acaba se trancando, se frustrando. E não, né? Se inspirem na história de Maria, na confiança que ela teve em Deus, em acreditar que havia um propósito, né? Então, se você está passando por uma situação dessa maneira na qual a Tati falou, é muito importante a sua confiança em Deus e de entender que há um propósito e que Deus, né, dependendo da situação, porque eu digo que Deus só dá fardos, né, para que ele vê a capacidade disso. Então eu acredito que é uma graça, e essa graça ela gera grandes testemunhos. Sim, e tudo há um propósito, né, tá? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? O Senhor, ele fala na palavra dele que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Para você dar valor nos dias bons, tem que haver os dias difíceis. Exatamente. E são os dias difíceis que acabam nos impulsionando para lugares mais altos e maiores, né? Então, a gente falou do número 6 e do 9. A gente tem que ter uma perspectiva para olhar toda a situação, né? E ver o lado ruim, mas também tentar ver o lado bom daquela situação, do que você possa desfrutar daquilo. Sim, e fica mais leve. Sim. Quando, às vezes, a situação, já aconteceu comigo, né? Algumas situações, falando de eu olhar de uma maneira, olhar com um 9, depois virar e olhar com um 6, e ser a mesma situação e fluir, sabe? Ter uma resposta daquela situação e falar, nossa, eu tava criando, assim, uma tempestade, né? Claro, Tati, que muitas das vezes um problema para mim é muito grande, para você é pequeno, né? Mas diante de Deus se torna, assim, coisas de detalhes, para o Senhor fazer por nós coisas extraordinárias, né? Por isso que a gente fala que a gente tem que aprender a compartilhar, ou seja, né, com um amigo, alguém que você confia, ou um psicólogo, né? Porque hoje é muito taxado ainda esse negócio de procurar psicologia. Muito. Porque se você for falar para alguém que você vai procurar psicologia, eles vão falar que você tá doido, eles vão falar que você não tá batendo bem da cabeça, porque eles acham que só procuram um especialista quem tá com problemas mentais. Não, quem tá a ponto de rasgar dinheiro, quem tá, né, tomando, até eu falo cândida, né? Você fala, eu tô tomando até cândida. E não, Tati, é muito importante, né? Claro que se você pode buscar uma abordagem, e se você se identificar com psicólogos que são cristãos... Sim, hoje tem muitos, né? Muito. A área tá rica, tá aquecida, para que você possa também procurar uma ajuda profissional e também um suporte espiritual nessa questão. Tem muitos profissionais, né? É óbvio que o profissional de imediato, ele não vai te falar, mas eu acredito que Deus vai direcionar você para o caminho certo, né? Dependendo da forma que você for buscar. É bem interessante. Mas o legal é esse, né? É a gente chegar aos pés do Senhor e expor, né? Pôr pra fora. Porque tem muita gente que tá passando por situações e não fala. Ela vai engolindo aquilo e vai empurrando com a barriga e cada vez mais, né, vai se sentindo mais oprimida, né, vai se sentindo mais cansada, não vai vendo uma saída, não vai tendo uma expectativa de vida, né, acha que não tem mais solução, ou que ela não é merecedora de ser feliz, ou que ela não é merecedora de viver algo que ela sonhou ou planejou, né, e pelo fato de não conseguir
expor, pôr pra fora. E aos pés do Senhor, a gente sabe que isso a gente consegue, né, tá? Exatamente. Diante da oração, quando a gente não precisa ter palavras bonitas, não precisa fazer sermão, é só se debruçar nos pés, no colo do Pai, né? E colocar pra fora, que Ele te dá o escape, que Ele te dá o direcionamento, né? Ele te dá o refrigério, Ele renova as suas forças de novo, né? Exatamente. Eu acho que é escolher ter a boa parte, né? Sim. Não precisa de muito para chegar no Senhor. Ele só quer ter intimidade com você. E só o Senhor pode acessar exatamente áreas que ninguém pode, Tati. Nem um especialista, né? Nem um especialista. Eu falo que essa profissão para mim, que eu tô seguindo carreira, ela é muito importante. Mas o olhar de Deus, a forma que Deus trabalha, eu falo, só o Senhor pode acessar áreas que nem o especialista consegue. Áreas que nem eu conseguirei, né? Porque... Se também não for pela ajuda dele também, né, tá? E se também não for pela ajuda dele, e é muito importante. Então, ele é o maior especialista de tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele te conduz na palavra, ele te conduz na oração, ele te conduz no jejum, ele te conduz na busca constante, sabe? É muito importante você ouvir também coisas boas, Tati, coisas que te edificam. Ler é muito interessante. Quem não gosta de ler, quem gosta de ler, lê cada vez mais. É muito importante também o poder da leitura. Eu tô aprendendo a ler cada vez mais. A faculdade, ela tem me demandado também uma boa leitura. Os louvores, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que, quando estão muito tristes, colocam louvores para ficarem mais tristes. Muda a rota. Coloca louvores, né, para te deixar feliz. Exatamente. Tem essa estratégia de saber que esse momento você não está bem, então muda, né? Coloca tem gente que se declina cada vez mais. Eu tô mal e aí que quer se afogar mesmo, né? E não muda. Coloca louvores agitados, começa a dançar. Às vezes eu chego em casa, eu tô naquele estresse do dia, sabe, Tati? E eu coloco louvor, começo a dançar, né, com o Senhor. Né? Falo, Senhor, vem encher minha vida, vem completar áreas que só o Senhor consegue, e tudo, sabe? Vai se acalmando, tudo vai ficando em paz. Cozinhar. Eu amo cozinhar para tirar o estresse. Lavar a louça. Deus fala muito comigo. Comigo louça. também. Pia e banheiro tem uns mistérios, né? Parece que é incrível, né? Sim. Cozinha na pia e banheiro, parece que é mais aconchegante, né? Uma coisinha mais assim, ele acaba falando, mas é coisa linda, né? E temos outras mulheres também, né? Que também possa nos ensinar algo, né? Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede, gente. Que sensacional. A inteligência emocional dessa mulher foi extraordinária. A confiança em Deus. Você vê que todas partes de uma confiança no Senhor em algo que faziam elas perderem algo, né? Exatamente. Ana, né? Entendeu? Ana orou tanto tempo por um filho e o interessante de Joquebede que ela colocou, olha como que é extraordinária as coisas do Senhor. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente falamos que até as mesmas coisas ruins coopera, quando a gente coloca no lugar certo, né? Quando a gente põe diante do Senhor. Porque Joquebede colocou o filho dela no Rio Nilo. Sim. E naquela época, o Rio Nilo foi o rio que onde as crianças estavam sendo jogadas para ser mortas pelo jacaré. O mesmo rio que era de morte foi o mesmo rio que Deus usou para gerar vida. Sim. E muitas das vezes nós estamos em situações de morte e nós não entendemos que essa situação é para gerar vida. Tremendo, né? Tremendo. E é isso que o Senhor quer nos trazer. Que o seu estado que você está hoje, para você possa ser de morte, mas que se você colocar nas mãos dele, vai virar de vida. Sim. A vida, né? Sim. A esperança. Porque aquilo que para nós é um ponto final, para ele só é uma vírgula. Só uma vírgula.
Deus é E coisa a linda. história de Moisés era só uma vírgula. Sim, e se não fosse a fé e o estado emocional de Joquebede de pegar o seu filho, colocar dentro de um cestinho, aonde que todas as crianças estavam sendo mortas porque era um rio conhecido que era cheio de jacarés. Se ela não tivesse uma emoção de ela controlar a emoção dela e falar assim, não, eu vou colocar ele porque eu confio no Senhor. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, nem como, nem quando. Eu sei que ele vai fazer algo. Sim. Colocar o filho dele ali, não teria Moisés, não teria libertação do povo de Israel. Sim. Entendeu? Porque na história todo mundo fala de Moisés. Sim. Mas se não fosse Joquebede, não teria Moisés. Se não fosse a inteligência emocional de Joquebede, se não fosse a confiança, o equilíbrio. Que qual mãe vai jogar seu filho e Você falar, pode vai? falar com propriedade. Entendeu? Pensou, você tem que jogar no saco? Meu filho às vezes tá com uma febre, aquilo acaba comigo, porque eu falo, Senhor, eu queria estar eu com a febre e não ele, só de ver ele moado. Agora pensa você ter que largar, se afastar do seu filho, você não vai ter visão dele, você vai pôr ele num rio, onde estavam todas as crianças morrendo, na confiança que Deus ia dar um jeito naquela situação. Sim. E Deus deu. Sim. E foi além do que ela imaginava e esperava. Porque quando o Senhor faz as coisas, Ele faz além daquilo que a gente pensa ou imagina. Ele fala na palavra dele que os pensamentos que Ele tem de nós são pensamentos altos, são pensamentos melhores. Que a gente não consegue nem imaginar. É além, né? Aí Moisés volta pros braços da mãe. A mãe recebe para cuidar do próprio filho. E ainda depois ele é libertador do povo dele. Exatamente. É a importância, né, de você ter esse equilíbrio, porque a gente falou no início, Tati, de que a sua saúde, ela reflete, né, nos seus, reflete nas pessoas que estão à sua Por isso, volta, porque se você tá né? bem, as coisas fluem bem. Exatamente. Mas se você está mal, tudo vai mal. Sim, mas falando de Moisés, né? Você falou de Moisés, que Moisés cuidou do povo dele. Olha da onde vem ali a importância do cuidado do corpo, da mente e do espírito. Porque na situação toda, né? Todo um contexto que teve da história, Miriam também, né? Sim. Havia um propósito. Então a confiança de Deus trouxe a paz que excede todo entendimento, né, que Joquebede teve, para gerar, né, através da inteligência dela, aí um libertador. Por isso que a importância da gente se achegar ao Senhor para saber qual é o propósito daquela situação que a gente está passando no momento, né? Porque muitas das vezes a gente está passando e não entende, né? E aí a gente se desespera, sem nem mesmo procurar entender o porquê daquela situação. Exatamente. Então, é bastante interessante, né? De se você tá passando por alguma situação, né? Se analisa, né? Para. O parar não é desistir. O parar não é você retroceder, né? Sim. O parar é você tentar pegar a rota novamente, entrar no posicionamento de novo, né? E às vezes a gente cansa, porque a gente não é máquina, Sim. né? A gente precisa dessa análise, a gente precisa de parar, a gente precisa de se cuidar, né? Que nem a gente falou no começo, da mesma maneira que você precisa escovar os dentes todo dia, pentear o cabelo todo dia, cuidar da sua mente, do teu corpo, é importante. É muito importante. Eu costumo dizer, Tati, que você precisa até ter tempo para você tomar um café. Sim. Né? Sair, né, dar um pouquinho da sua rotina, né, ir ao cinema. Esses dias eu tive a minha experiência de ir ao cinema sozinha, com 26 anos. Foi, assim, algo surreal. Então, era uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre quis ir ao cinema, mas eu tinha essa dependência de ir ao cinema com alguém. as pessoas, com alguém. E era um momento para mim. E não era um momento de solidão, mas sim solitude.
né? E a solitude, ela traz ali um bem-estar. Você entender que esse momento, essa solitude, ela existe, ela é importante para você. E assim, eu saí do cinema radiante, uma coisa que eu lutei Parecia desde os criança. meus 15 anos para fazer, e parecia exatamente criança. E foi, assim, uma experiência muito boa. Até um café sozinha, um café sozinho eu já tomo. Mas o cinema, para mim, eu queria muito fazer isso, foi muito importante. Isso é bem legal, fica a dica. Fica a Né? dica, vai ao cinema sozinha, vai a uma cafeteria sozinha, né? Se cuida, faz um skincare nesse rosto, cuida desse cabelo, faz uma hidratação. Homens também, porque os homens também estão assistindo o nosso programa e é importante também se cuidar. Nós estamos aqui com o Gabriel também, ele tá ouvindo tudo, pegando todas as dicas para se cuidar, a importância, né, de cuidar da mente dele, de cuidar do corpo dele, de cuidar da saúde mental, é muito importante, principalmente nessa fase, Sim. né? Na fase dos jovens, meu filho. Adolescentes estão nessa fase aí de descoberta, de autoconhecimento, de saber o que eles gostam, o que eles não gostam. Daqui a pouco acaba essa fase do Isaac, hein, de escolher a roupa. Do Isaac ainda eu consigo escolher. Agora da Grazi já não tem mais jeito, filho. Ai, mas você não sabe combinar. Ai, mas isso não tá legal. Ai, mas que não sei o quê. Assim, antigamente tudo colocava, tava lindo. Sim. Agora já não mais. É a fase da descoberta, né? É a fase de já ter as suas escolhas, de escolher mais, né, aquilo que eles querem. Eles são bem decididos. Eu acho que a nossa geração atual, a geração que nós estamos vivendo, eu acho que a geração do século atual, né, século Y, ela é muito bem decidida, né? Sim. Século 22, né? Até demais, né? Sim. Eles são muito pra frente. O problema é que se perdem muito, né? Sim. Às vezes no meio do caminho, porque se eles investir essa sabedoria, essa disposição que eles têm nas coisas certas, eles vão longe. Bom, Porque é a nova geração, né? exatamente. Essa geração é a que vai reinar mesmo, E né? Deus tem chamado, né, Sim. Tati? Essa geração, Deus tem me chamado, né? Para um novo, Deus tem me capacitado para um novo, apesar de me considerar uma pessoa madura, né, para minha idade, uma pessoa muito centrada, muito decidida naquilo que eu quero, mas eu me considero essa geração, eu sou essa geração, né? Deus tem chamado a nossa geração, Deus tem chamado a juventude e Deus tem dado estratégias para juventudes assim surreal. Nós podemos dizer um pouquinho mais até do Gabriel, né? Sim. Que está aqui conosco, 13 anos, trazendo aí, fazendo todo esse trabalho, toda essa inteligência. Então, Deus tem entregado para nós, né? Deus tem fortalecido a nossa geração de mulheres, a geração de homens, a geração de jovens. Deus tem chamado e a gente precisa entender qual é o nosso propósito, que Deus tem para cada um de nós. E tudo isso entra a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional é a capacidade e a habilidade de gerar emoções e sentimentos. Sim. Né? Exatamente. Tanto em você como em outras pessoas. Sim. Entendeu? Então, o nosso comportamento, a nossa saúde mental, a gente estando bem, a gente gerando coisas boas, alcança outras pessoas, né? Sim. Pro reino também, né? Sim, porque somos um corpo, né? E se o corpo ele tá alinhado, se o corpo ele tá agrenado, né? Eu digo que é que nem uma grena de relógio, é um que vai empurrando o outro, é um que vai ajustando o outro, né? E assim o reino vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo, né? Sim. E vamos alcançando o alvo e o propósito, Exato. né? Que são vidas, que são almas curadas, saradas. Porque uma mulher curada, sarada, ela sara outra. Uma mulher posicionada, ela levanta outras. Para levantar outras mulheres não precisa de muita coisa. Uma mulher sarada, uma mulher posicionada, ela levanta uma geração. Como assim nós teve na Bíblia outras mulheres, né? Que foi aquela a juíza. Teve Esther, né? Esther. Que se posicionou, né? Que posição, né? Eu falo que Esther, ela não confrontou.
Ela não foi para o rei se confrontar com o rei, ela foi se posicionar. A posição dela, a postura dela, a forma como ela conduziu tudo, a forma como ela entendeu. O emocional dela, porque o povo dependia dela. E estava nas mãos dela, o poder estava nas mãos dela. Ela sabia que ela, através da estratégia dela, através do conhecimento que Deus deu para ela, a habilidade que ela recebeu de Deus, ela podia salvar aquele povo. E se ela tivesse mal? E se ela tivesse cansada? Se E prostrado. se ela quisesse falar, isso não é pra mim. Eu não vou conseguir. Exatamente. Até na fraqueza dela, ela se pôs, se centrou, parou o tempo que era pra parar, pediu ajuda ao Senhor, pediu estratégia ao Senhor e soube executar. E salvou o povo dela. Salvou. Débora, que foi a juíza, naquela época nem tinha mulher. Olha a Débora aí. Então, como faz a diferença você estar bem? Fisicamente e emocionalmente. E espiritualmente. Sim. Porque se seu espírito não vai bem, abala o emocional. E o emocional acaba abalando o físico. Né? Porque é tudo um corpo, um conjunto. E o físico abala toda a sua volta. Exatamente. No início do programa nós falamos, né, a importância de você cuidar, né, do seu físico, do seu emocional e do seu espiritual. Conexão dos três. Eles estão interligados. Sim. Então faz parte, né? E é muito interessante, muito importante. Principalmente nos dias de hoje, na situação que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo muito fast food, né? As pessoas querem tudo muito imediato, as pessoas querem muitas coisas na hora. Quando não acontece, se frustram. Atemporais, né? As pessoas hoje, elas são atemporais, elas querem as coisas assim, muito rápidas, né? E acaba se frustrando, Exato. né? E acaba adoecendo mentalmente, Sim. né? Porque não saiu no tempo que ela queria, ou não saiu da maneira que ela queria. E as coisas de Deus não funcionam assim. E ela não tem psicológico nem situação emocional para recomeçar. E é onde que um abismo vai puxando o outro, né? Porque às vezes é um problema financeiro, aí já traz problema para dentro de casa, aí já traz problema em relação familiar, aí já traz problema no quem tem ministério dentro do ministério. Exatamente. Né? Você falou uma coisa. E sabe o que eu achei engraçado, tá? Como que as coisas, porque assim, a gente tava falando que envolve muito, né, o espírito, a alma primeiro. Porque a gente vê que isso não é uma coisa que acontece só com as pessoas lá fora. Exatamente. Dentro das igrejas tá acontecendo muito isso. Também. Né? Pessoas que estão, sim, dentro das igrejas, estão ouvindo uma palavra, estão buscando ao Senhor, mas elas em si não estão conseguindo se controlar, né? Por causa da opressão, por causa da população, por causa do que a vida tá cobrando, né? A gente vê aí que por causa da pressão, até pastores estão, né, tirando sua própria vida. Sim. Né? Uma coisa muito grave. Cobrança. Chega ao extremo, né? Chega ao extremo. Então, como que é importante a gente parar e a gente tentar nos avaliar, né? E começar de novo. E eu digo que tá tudo bem, Tati. Tá tudo bem você pastor, você pastora, você evangelista, você que me ouve, parar. Sim. Tá tudo bem e deve parar. Se você entende que... Mas o parar que eu digo é você parar pra você entender. Não parar só De fazer, não parar de andar, não parar de... não. Pra autoanalisar. Opa, tô vindo até aqui, tá dando certo, tá dando errado. Tô cansado, então peraí. O que tá roubando a minha paz? O que tá roubando a minha força? Exatamente. Então eu tô desgastando mais aqui, eu tenho que dar uma segurada aqui, depositar mais aqui, aonde né? Que você tá lançando exatamente. As suas ansiedades, o seu coração, né? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, de tudo.
E então, quando você faz isso, certamente as outras coisas, Deus terá responsabilidade de todas elas. Porque ele fala, quando buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando a gente está alinhado com o Senhor, quando a gente entende qual é o caminho, o propósito, as demais coisas, o Senhor se encarrega de colocar no lugar, Sim. né? Porque ele fala na palavra dele que as bênçãos vêm até nós. Elas estão sobre nós. A gente não tem que correr atrás. Exatamente. As bênçãos do Senhor vêm até nós. Sim. Mas desde que a gente esteja no lugar certo, posicionado certo, né? Sim. Então é bem interessante, né? Esse mês, essa autoanálise, né? O começo do ano, a gente já veio de um ano difícil, né? 2024 não foi fácil, né? Foi um ano bem pesado. Então que esse ano, para ser diferente, porque assim, as pessoas chegam no final do ano, tá? Eu acho muito interessante. Vai fazer suas promessas, vai fazer suas orações. Ah, Senhor, que o ano que vem eu conquiste isso, que o ano que vem eu seja diferente, que o ano que vem eu consiga minha casa, meu carro. Faz um monte de planos. Aí entra 2025. O ano vai do mesmo jeito. A pessoa ela não consegue entender que o ano ele vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, só vai mudar o número. O que precisa ser mudado é a nossa mente. Se a nossa mente não mudar, do nosso comportamento a gente parar, autoanalisar, ver o que a gente fez em 2024 para fazer diferente em 2025, as nossas metas, os nossos sonhos a gente não vai alcançar. Porque é mudança de mente, não é de ano. É hábitos. Você mudar os seus hábitos é muito importante. Entendeu? Então, os hábitos, né? Autoavaliar o que você falou, buscar uma diferença, buscar uma solução para sua história, criar também estratégias, hábitos, mudanças que te façam, né, receber aquilo que você está buscando, porque muitas das vezes também a gente coloca planos e objetivos nossos. Sim. Esquece que nós precisamos primeiro entregar a Deus. Ou então coloca tudo diante de Deus e não quer fazer nada. Acha que Deus vai fazer tudo. Exatamente. E com Deus não é assim. E não tem ação sobre aquilo que você colocou no papel. Oração e ação. Exato. Por isso que fala que é oração. Você tem que orar, né? E agir. Orar e agir. Oração. Porque só você orar não vai adiantar. Porque tem coisas que cabem a nós. Sim. E tem coisas que vêm de Deus. Sim. Mas o que cabe a nós, a gente temos que levantar a manguinha. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, estratégia e ir executar. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que com o Senhor é assim. Você primeiro põe o pé e depois ele põe o chão. Porque é diante do seu posicionamento, das suas atitudes, que o Senhor vai fazer você caminhar. Sim. Né? Ele quer ver a sua ação diante da situação, né? Você falou do chão, que ele coloca o chão, mas ele precisa exatamente que você pise, porque ele quer ver se realmente a sua fé está nele. Se você confia no que ele vai fazer com a sua vida. Foi o que aconteceu com o Joquebede. Exatamente. Entendeu? Ela colocou sem saber o que Deus ia fazer. Ela confiou, colocou e jogou. Tá nas mãos do Senhor. Assim como foi o Senhor quando pediu Isaac para Abraão, né? Exatamente. Que confiança que esse pai teve em Deus. Nós falamos de muitas mulheres e foi interessante você ter falado do homem, né? Porque não atinge essas coisas, não atinge só as mulheres, né? Não. É um todo, a gente tá falando num todo, né? Sim. Mas a gente vê como que a confiança, como que a buscar no Senhor uma direção, né, faz toda a diferença. Entregar o filho da promessa, né? Noé. Noé era taxado de louco. Homens.
era taxado de louco, porque numa cidade que não chovia há anos, um cara vir, começar a construir um barco enorme, entendeu? Falar que o mundo ia se acabar em água, e as pessoas não acreditavam nele. Mas ele teve que ter um emocional, porque não foi um dia, nem um ano, nem 3 anos, nada. Foi anos para construir a arca. Ele podia parar no meio do processo, pelo que as pessoas estavam falando. Mas ele confiou na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha lançado sobre a vida dele. Como eu acredito que tem muitas mulheres em casa que o Senhor já te lançou uma palavra, né? E ele ficou com a palavra. E foi salvo ele e a família dele. Não fica ninguém pra trás. Não, quando você se posiciona, o Senhor alcança você e a tua família. Que seja um, que seja 2, que seja uma geração. Mas precisa de um posicionado. E precisa que um se disponha, né? E tudo começa onde? Mudança de mente. Mudança de mente, mudança de hábitos, né? O autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a busca em Deus constante, a confiança em Deus em primeiro lugar, né? O reino em primeiro lugar. Sim. E as demais coisas, elas vêm com o dia a dia. É porque o Senhor fala que quando a gente anda com Ele, não é que você não vai passar, tá? Mas você até passa. Mas passa mais leve, né? Ele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, né? E às vezes a gente tá carregando jugos, fardos, que não é nem nosso. Já pediu pra você lançar. Pelo fato de se preocupar com todo mundo, querer cuidar de todo mundo, fazer tudo para todo mundo e esquecer de si próprio. A gente não estamos dizendo que você não vai cuidar da sua família, que você não possa ajudar o próximo, né? Porque a gente fomos chamados para isso. Sim. Mas você também tem que se ajudar, você tem que se amar, você tem que se olhar também, né? Sim. Isso é muito importante, né? Porque, como nós falamos no início do programa, se você não estiver bem si mesmo, você não cuida do outro de nenhuma maneira. É capaz de que a forma que você esteja, né, Tati? Eu costumo até dizer que fica até estranho, mas você vai prejudicar a vida do outro. Vai, né, trazer um mal. Né? Na palavra do Senhor ele fala, né? Pode-se um cego guiar outro cego? Jamais. Né? Uma pessoa mal, uma pessoa doente, ela não pode ajudar outra pessoa. Porque ela acaba as duas feridas machucadas, né? Então é muito importante que a gente venha se cuidar fisicamente. Eu vejo hoje em dia as mulheres, né, muito preocupadas com o corpo físico, né? De ter um corpo mais estruturado, tudo. Isso é muito bom, né? Tô buscando o meu shape. Mas que a gente não possamos esquecer da mente, né? Do espírito, do espiritual, né? Porque esse é o mais importante. Sim. E é o espiritual que também vai nos levar para mais próximo do Senhor e vai nos levar para uma salvação. Sim. Né? Há um propósito, né? Salvação, a sua salvação, que ela é plenamente individual. Sim. Plenamente. E Então, a sua responsabilidade é cuidar da sua salvação. Aí eu falo que a igreja, ela gera salvação, né? O reino de Deus, ele gera salvação. Mas cada pessoa, ela tem a responsabilidade. sim, de buscar, né? Deus, de se encontrar com Deus, de estar ali bem próximo, gerando a sua salvação. A sua salvação. É só buscando, é só você se entregando e buscando a presença do Senhor e buscando a se achegar a Ele para ter essa recompensa. Exatamente. Eu não posso buscar por você, posso te ajudar em oração, mas buscar por você, eu não posso. Sim. Mas é muito interessante. Bom, meninas e meninos, ficamos por aqui. Quero agradecer vocês por
nos assistir, nos acompanhar nesse início, nesse programa. Nós queremos abençoar a tua vida. Queremos dizer para você que Deus está em todas as coisas, que Deus não perdeu o controle da sua vida. Se você não está, né, bem ao você assistir esse vídeo, que o Senhor possa te tocar, que o Espírito Santo chegue na sua casa, onde você estiver, e que flua o poder do Espírito Santo, e que haja mudança, e que haja transformação, e que haja libertação pela palavra, pela sensibilidade, pela presença do Espírito Santo. Que Ele te abençoe, que você venha a ser uma mulher edificada através desse vídeo, através desse programa, que você venha a receber o Espírito Santo, que Ele venha a ser o seu Pai todos os dias, que a sua confiança seja plenamente no Espírito Santo. Verdade. E não esqueça de curtir a página, compartilhar, do mesmo jeito que essa palavra chegou até você, para que ela venha alcançar outras mulheres que estejam precisando, né, escutar algo da parte do Senhor, que precisa de um direcionamento também. Então, contamos com a ajuda de vocês, né, para estar compartilhando, curtindo, né, fazendo o ID, né, porque o ID não é só quem tá aqui atrás das câmeras, mas quem também compartilha, quem também passa à frente esse vídeo. E vamos avançar no reino, né, que é alcançar outras vidas, outras almas. Então contamos com vocês e esperamos vocês até o próximo programa, né. Tenham um final de semana abençoado, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.